A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, vamos estarmos aqui para falar da palavra do Senhor, nesse título tão importante, a vida eterna é real. Nós já falamos sobre essa promessa de Jesus Cristo para mim e para você, da vida eterna. Já falamos sobre arrependimento, conversão, compromisso, obediência. E hoje também eu quero tratar de um assunto muito importante, diante desse contexto de salvação, diante da palavra de Deus, diante de morar no céu, diante de aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, diante de tudo aquilo que precisamos fazer na nossa caminhada cristã. Essa palavra de hoje, então, é muito importante também, que fala sobre fidelidade. Ser fiel, fidelidade. Quando eu trago isso para um contexto da sociedade, do dia a dia, como é bom quando a gente lida com pessoas que são fiéis, que são compromissados com aquilo que estão falando, essa fidelidade. Não são pessoas traíras, como dizem por aí. Como é ruim essa palavra traição, num contexto de amizade, num contexto conjugal, de uma aliança que foi feita, que era para ter essa responsabilidade, de uma aliança que foi feita, que era para ter essa hombridade de falar, sou fiel até a morte, mas infelizmente, às vezes as pessoas não conseguem manter essa aliança conjugal. Então a traição é ruim. Quando eu trago isso para um contexto espiritual, também tem esse peso negativo e ruim, quando a pessoa não consegue ser fiel ao Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus não traz esse contexto, então, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, a parte final desse versículo diz assim: ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Essa fidelidade nos faz alcançar o céu e essa coroa da vida. Como eu já mencionei nos outros programas, diante da promessa que foi feita para mim e para você da vida eterna, nós temos alguns requisitos: arrependimento, conversão, obediência, compromisso com a palavra, com o Senhor Jesus Cristo e fidelidade, ser fiel ao Senhor Jesus. Eu e você temos uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, sabia disso? Nós temos sim uma aliança com Ele. Quando nós vamos para o contexto de ceia, e lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, fala sobre a ceia do Senhor, fala sobre o pão da vida, Jesus Cristo. Mas quando fala sobre o cálice, fala assim: este é o cálice da nova aliança em Jesus Cristo. Então esse é o cálice da nova aliança. Quando a gente participa da ceia, a gente está em unidade com o corpo de Cristo, está em comunhão com o corpo de Cristo, está em comunhão com a igreja e está em comunhão com Jesus Cristo. Então esta é a aliança. Este é o cálice do Novo Testamento, a aliança em Cristo Jesus. Então eu e você temos uma aliança com Ele. Eu e você temos que ser fiel nessa aliança, nos compromissos, na fidelidade, no princípio, no estatuto, na palavra de Deus, naquilo que eu tenho como regra de fé para a minha caminhada, naquilo que eu faço todos os dias. Tem que ter a fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. Ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Perseverar nessa fé constante, genuína, e avante, adiante, sabendo que vale a pena ser fiel ao Senhor. Então, diante dessa aliança que eu tenho, que você tem, porque nós reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, ter essa fidelidade, ser fiel ao Senhor, dar cada passo de fé, mas sempre colocando a fidelidade em primeiro lugar. Não é assim num contexto de um casal, diante da aliança, diante da fidelidade? Às vezes não tem nem a aliança, o anel em si, fisicamente falando. Às vezes perdeu o anel, mas a aliança foi feita no coração. Às vezes está longe, às vezes o marido está longe, foi viajar. Independente de onde ele está, ele tem uma fidelidade, porque ele sabe que ele tem uma aliança com alguém. E ele, quando retornar para casa, ele vai retornar feliz, alegre, porque ele cumpriu essa fidelidade, mesmo diante talvez de alguma tentação, mas ele foi fiel. Espiritualmente falando, não é diferente. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi uma cruz, morreu por mim e por você, nos trouxe a salvação, nos trouxe a possibilidade de uma vida eterna em Cristo Jesus. E Ele pede que nós venhamos ser fiéis. Ser fiel até a morte, te darei a coroa da vida. Então, assim como você, humanamente falando, você se é casado aí, você tem aí esse compromisso, ser fiel até a morte, diante da alegria, da tristeza, diante
da fartura ou da ausência, da falta de alguma coisa, diante da saúde ou da doença, ser fiel. Assim também, diante da sua fé cristã, diante do seu nome que está escrito no livro da vida, diante da salvação que o Senhor tem para mim e para você, seja fiel, permaneça fiel. Independente das circunstâncias, eu continuo fiel, porque o Senhor é o meu Salvador e Jesus Cristo. Então, que isso possa estar permeando o teu coração, essa fidelidade, em nome de Jesus, porque a vida eterna é real. Vamos estar orando sobre isso? Senhor Jesus, Pai, na nossa caminhada, meu Deus, humanamente falando, entendemos o quanto é bom, o quanto é necessário sermos fiéis, meu Pai. Essa fidelidade humana nos traz uma vida em paz, uma vida abundante. Assim também, diante da vida espiritual, a nossa fidelidade a Ti, ser fiel até a morte, nós vamos alcançar o céu, a coroa da vida. Então, em nome de Jesus, assim como Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, agora o que me está aguardando é a coroa da justiça. Que assim seja sobre as nossas vidas também, em nome de Jesus. Amém. Amém? A vida eterna é real. Seja fiel ao Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus te guarde. Amém.